Então vamos conversar um pouco hoje sobre tratamentos utilizados em oncologia de cabeça e pescoço. Nós falamos em outras aulas que os tratamentos utilizados em oncologia de cabeça e pescoço, geralmente os mais usados são os dois tipos, né? Que é a quimioterapia e a radioterapia. Muitas vezes esses tratamentos eles podem ser combinados com cirurgia ou com outros tipos de tratamento que são as imunoterapias. Entretanto, os mais utilizados, os mais conhecidos que a gente vai mencionar sobre eles hoje, será a quimioterapia e a radioterapia. Então, os principais tumores malignos de cabeça e pescoço, eles podem ser tratados através da quimioterapia, que refere-se à utilização de compostos químicos, que são quimioterápicos propriamente ditos, ou hormonioterápicos, ou bioterápicos, ou imunoterápicos, ou alvoterápicos, administrados continuamente ou em intervalos regulares, destinados a eliminar ou interromper o crescimento das células cancerígenas. Então, como conceito geral, sabemos que a quimioterapia se utiliza desses compostos químicos. E qual seria a finalidade da quimioterapia? A gente pode afirmar que ela tem quatro finalidades básicas: a curativa, onde o controle completo do tumor é derivado desse tipo de tratamento; a adjuvante, quando a quimioterapia é seguida à cirurgia tumoral, tendo o objetivo de erradicar células residuais locais ou circulantes, evitando metástase. Quando ela pode ser também neoadjuvante, quando é utilizado antes da cirurgia ou da radioterapia, com o objetivo de reduzir parcialmente a massa tumoral; e paliativa. Não tem como objetivo a cura, mas somente o alívio da sintomatologia, melhorando a qualidade de vida e sobrevida do indivíduo. Sendo assim, podemos classificar a ação dos quimioterápicos de duas formas. Ele pode agir segundo a ação do ciclo celular ou pode ser classificado de acordo com a natureza química. Então, para isso, essa classificação ela se norteia basicamente nos ciclos específicos e inespecíficos que a doença tem. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um diagrama mostrando que, a depender do ciclo celular, seja ele na fase de divisão, na fase de crescimento, na fase de síntese, na fase de crescimento, mais uma vez, esses agentes eles podem agir. Então, por exemplo, quimioterápicos alcaloides de plantas taxanos, eles agem, por exemplo, na fase do ciclo celular. Aos agentes alquilantes, antraciclinas e antibióticos antitumorais, geralmente eles agem na primeira fase do crescimento celular. E assim por diante. Então, dependendo do grupo farmacológico do quimioterápico, ele pode agir em uma dessas fases do ciclo celular. Então, por isso que a gente categoriza esses quimioterápicos a depender do ciclo celular e também do agente químico utilizado. Com isso, nós temos principais grupos de quimioterápicos que podem ser usados e de que forma eles agem na célula. Então, a gente tem uma série, uma gama de quimioterápicos aqui representados, com sua ação específica, vinculado ao tipo de droga. A saber que os quimioterápicos utilizados com maior frequência nos cânceres de cavidade oral e orofaringe são esses aqui representados. Lembrando que a ação desses quimioterápicos pode ser individual, então, dependendo do tumor, os pacientes podem fazer uso da cisplatina ou da carboplatina, do 5-fluoracil, da paclitaxel, do doxetaxel e da hidroxiureia. Então, esses são os principais agentes quimioterápicos usados em oncologia de cavidade oral
e orofaringe. Lembrando que a cisplatina, aqui mencionada nesses agentes alquilantes, que faz parte do ciclo inespecífico, eles podem provocar, né, dano direto do DNA, agindo em qualquer fase desse ciclo celular, preferencialmente nas fases de síntese. Então, esse agente quimioterápico, que é o mais utilizado, vocês vão ver que a maioria dos pacientes que tem tratamento oncológico, quimioterápico em câncer de cabeça e pescoço, usam geralmente a cisplatina. Ou os pacientes podem fazer terapia dual, ou seja, eles podem usar dois quimioterápicos associados. Então, geralmente é a cisplatina com o 5-fluoracil, que é o 5-FU. Esse 5-FU, veja que ele já é um agente do grupo específico, ciclo específico, atuando principalmente na replicação do DNA e no RNA, atuando na fase também de síntese. Então veja que ele faz parte desse grupamento. Então, a depender do tamanho do tumor, é que o oncologista ou o cirurgião de cabeça e pescoço vai fazer a prescrição de qual agente vai ser melhor para o indivíduo. Então, depende muito do tamanho do tumor, do tipo daquele tumor, para ele fazer ou terapia isolada, e geralmente a cisplatina vai ser a mais utilizada, ou terapia dual, a cisplatina com a conjunção de outro agente quimioterápico, geralmente desenvolvido dessa segmentação aqui que eu mostro para vocês. Então, os principais sintomas relatados pelos pacientes que fazem uso da quimioterapia são náuseas, vômitos, alopecia e fadiga, e também anemia, diarreia e imunossupressão. Esses são os principais sinais e sintomas vinculados, de um modo geral, a esses pacientes que fazem uso desses quimioterápicos aqui abordados. Só que o mais interessante para a gente é perceber o que aquele quimioterápico vai causar como sinal e sintoma. Então, por exemplo, o que mencionado anteriormente, né, a cisplatina. A cisplatina é um importante agente quimioterápico que geralmente vai causar alterações do paladar. Outros medicamentos mencionados lá, como metotrexato, o 5-FU também, eles vão causar mucosite oral. Então vejam que não apenas quimioterápicos tratados para tumores de cabeça e pescoço. Então, nós vamos ter, por exemplo, a mucosite oral como principal sintoma adverso decorrente da toxicidade direta dos quimioterápicos. Então, os pacientes, por exemplo, eles podem fazer um tratamento para um câncer em região, por exemplo, urológica, e terem a mucosite, por conta de que alguns quimioterápicos vão causar alterações específicas no sistema estomatognático. Então, os sintomas adversos mais vinculados será a mucosite, alterações do paladar, seguido também da xerostomia. Veja que o 5-fluoracetil, ele que causa mais danos. Veja que ele pode causar mucosite, xerostomia e alterações de paladar. Outros quimioterápicos, também utilizados na terapia oncológica de cabeça e pescoço, podem causar alopécia e também o eritema acral, que é uma vermelhidão que pode ocorrer na região ungueal dos dedos. Além disso, podem causar alterações do sistema circulatório, como disfunção ventricular lateral ou falha cardíaca por congestão circulatória, isquemia, hipertensão, hipotensão e pericardite. Observem que a maioria desses quimioterápicos utilizados para o tratamento oncológico do câncer de cavidade oral e orofaringe estão vinculados a esses sintomas específicos relacionados à toxicidade direta dos quimioterápicos. Lembrando que a cisplatina e o 5-FU são os mais utilizados e que têm uma repercussão muito grande no sistema estomatognático.
sinais e sintomas específicos como mucosite oral, xerostomia e alteração de paladar. Temos também outros sistemas que podem estar relacionados a essa toxicidade, como o sistema hepático, como o sistema renal e o sistema neurológico. Tá? Então, dependendo do tipo de quimioterápico, eu vou ter uma alteração específica. Veja que a cisplatina aqui, ó, ela entra como um grande agente tóxico hepático. Tá? Então, é dose dependente, então, dependendo é, dos pacientes, a gente pode encontrar essas alterações. Veja que a cisplatina, que é um importante agente quimioterápico utilizado na oncologia, propriamente da segmentação de cabeça e pescoço, dos tumores malignos de cabeça e pescoço, a gente tem também a cisplatina aqui, ó, vinculada à alteração do sistema neurológico, como, por exemplo, neuropatia periférica. Então, os pacientes, apesar de terem alterações específicas lá na cavidade oral, eles podem se referir a dores neuropáticas nos membros e em regiões mais periféricas do corpo. Já a radioterapia é um método local ou loco-regional de eliminação ou redução da massa tumoral por intermédio da emissão direcionada de radiação ionizante. Então veja que eu falei lá para vocês, ó, que a radiação ionizante, ela também participa do ciclo celular tumoral. Veja que a radiação ionizante está mais vinculada à fase de divisão celular e à fase de crescimento celular, principalmente a segunda fase do crescimento celular tumoral. Essa radiação ionizante, ela é medida por grays ou centigrays. Geralmente, o aparelho que vai emitir essa radiação tem um áudio ligado, tá dando muita interferência. Não sei de. Seria bom desabilitar esse áudio que está ligado para não dar tanta interferência na gravação. Aí ficou melhor. Então, essa radioterapia, ela é medida através de grays ou centigrays, então o aparelho que emite essa radiação, ele é medido dessa forma, e essa quantidade diária de dose e a dose total deve ser avaliada durante essa intensidade do tratamento. Então, dependendo dessa dose, seja ela residual diária e total, geralmente o radioterapeuta, que é o médico que faz o cálculo dessa dose para aquela área do tumor especificamente, ele vai informar qual tipo de dose diária e residual para aquele tempo total, para fazer com que a gente se programe se o paciente vai ter alguma alteração específica, mediante aquela radiação total que ele vai ter. Então, tem como a gente prevenir mais ou menos o que pode acontecer nos pacientes. Essa radioterapia de intensidade modular, o IMRT, então a gente tem aqui, por exemplo, o aparelho que faz essa radiação. Veja que é confeccionado um capacete onde ele vai ser recortado para que o aparelho seja direcionado para a radiação específica em cada área da cabeça. Então, o radioterapeuta ele consegue calcular quanto de intensidade de dose vai ser mencionado naquela área. Então, ele consegue fatiar quantos grays será evidenciado naquela área. E veja que ele consegue também categorizar quais áreas nobres serão atingidas e quais áreas nobres serão poupadas. Então vejam aqui ó, no esquema, mostrando que a radiação toda vai ser emitida por toda essa região da cabeça, e vejam que a área mais
tumoral vai receber essa radiação total aproximada aqui de vermelho, e essas outras áreas nobres, como glândulas salivares e região periférica aqui, ó, vai receber a quantidade menor de radiação. Então a gente tem 70 graces para essas áreas e 60 graces menos nobres, enquanto áreas mais nobres, como glândulas salivares e medula espinal, tendo uma radiação menor. Então, a alteração da dose em função do campo a ser irradiado, concentrantes doses maiores para o tumor e doses menores para os tecidos normais, aquelas áreas nobres. Então, geralmente, né, as glândulas salivares para a região de cabeça e pescoço, elas são poupadas, né, porque elas têm um aspecto fisiológico interessante para aquela área de cabeça e pescoço. Então, envolve a delimitação criteriosa desses campos e a definição da dose para cada um deles. Então, essa radioterapia ela é prescrita por um médico especialista, que é o radioterapeuta, para fazer com que essa área seja irradiada basicamente com o tumor e poupando as regiões nobres, os tecidos que estão normais. Outras técnicas de radioterapia podem ser impregnadas para justamente minimizar a lesão de áreas normais, de áreas que não têm o tumor. Então a gente tem, por exemplo, a radioterapia guiada por imagem, que em oncologia de cabeça e pescoço é usada, que geralmente se visualizam imagens tumorais, permitindo o hipofracionamento e o escalonamento da dose. Então, quando é um tumor difuso que está avançado demais e pegando áreas muito nobres, então a radioterapia guiada por imagem, ela é realizada. Então veja que ele consegue fazer, ó, todo o mapeamento, aqui a imagem mostrando, né, a região, o equipamento de radioterapia que faz a irradiação, ele consegue escanear e ver a dose específica naquela área, tentando poupar, né, a dose vinculada à região normal. Então é um equipamento extremamente moderno e novo. Aqui no UP, né, lá no CUC, a gente já tem esse equipamento. A radioterapia estereotática, que se aplica a dose única, porém com extrema precisão no alvo. Então são equipamentos que eu consigo fazer a radioterapia específica. Então, geralmente, esse equipamento tem uma limitação porque são em tumores menores, em tumores mais específicos, principalmente na região de hipófise, é muito utilizado, onde os tumores eles têm um volume menor. A bracterapia, para alguns tumores de difícil ressecção cirúrgica, em que se coloca material radioativo diretamente em contato com a região tumoral. Geralmente a bracterapia ela não é muito utilizada em região de cabeça e pescoço, porque requer, por exemplo, ó, a difusão de várias áreas. Então, geralmente, outras áreas como mama e próstata, a bracterapia é mais realizada por ter uma massa tumoral maior, bem mais abrangente, e muitas vezes se consegue colocar vários dispositivos que conseguem mediar radiação. Geralmente na cavidade oral a gente não consegue colocalizar esses equipamentos aqui, ó, que ficam individualizados, a gente não consegue colocar na região do tumor, por exemplo, na cavidade oral, por terem uma anatomia muito mais complexa quando comparado com a região de mama e com a região, por exemplo, de próstata. E quais seriam os efeitos adversos que essa radioterapia pode gerar? Ela pode gerar efeitos imediatos, que são aqueles observados durante ou imediatamente após o encerramento do tratamento radioterápico, mas que regridem em 4 a 6 semanas. Então, geralmente, a radiação que causa na pele é um efeito imediato que o paciente pode observar, lembrando uma queimadura, uma radiodermite, que a gente chama, na região de pele, ou efeitos tardios, manifestam-se meses ou anos após a radioterapia e são, em geral, permanentes. Envolvem, dentre outras, sequelas no sistema reprodutor, como infertilidade e déficit de ereção e fibroses nas mucosas e na pele, originando problemas funcionais em região que demandam flexibilidade desses tecidos.
podem ainda surgir neoplasias secundárias ao tratamento radioterápico 10 a 15 anos após o encerramento dessas doses. Né? Então, por exemplo, alguns tumores se fazia radioterapia, mas com o surgimento de neoplasias secundárias, alguns tumores não são tratados dessa forma mais, porque durante um período mais longínquo pode se ter recidiva dessas neoplasias. Então, por isso que os pacientes geralmente que fazem uso de radioterapia, eles têm um período longo de acompanhamento, cerca de 10 a 15 anos após o encerramento é, dessa, desse tratamento de radioterapia. E os efeitos tardios mais acompanhados em odontologia, a gente tem que lembrar de dois, né? A cárie de radiação e muitas vezes a osteoradionecrose. Por isso que muitas vezes os pacientes que fazem radioterapia e pós a radiação são contraindicados fazerem exodontia. E muitas vezes, quando eles não fazem o preparo da boca, eles podem ter cárie de radiação por conta do enfraquecimento do esmalte muito irradiado nessa área. Então, um dos efeitos tardios que pode ocorrer à odontologia é a cárie de radiação e a osteoradionecrose. Então, outra coisa que também está norteado de sinais e sintomas que podem ser vinculados à localização da radiação, a fatores de riscos associados aos efeitos adversos derivados da radioterapia, existem esses aqui, né? Depressão, fadiga e dermatite, dependendo da área, né? Então, geralmente, mama, pulmão, pâncreas, orofaringe tem depressão vinculada, né? Por conta da estima, da mutilação que faz, das áreas de radiação que fica com alterações de pele, então causa uma depreciação do paciente, fazendo com que ele tenha depressão. Né? Então, durante o diagnóstico, por isso que precisa de uma equipe multidisciplinar para investigar o histórico pessoal familiar de depressão prévia desses pacientes. Né? Então, por exemplo, no câncer de cavidade oral, a gente pode observar, principalmente a área de orofaringe para esses pacientes. Fadiga, então cabeça e pescoço também está vinculado. Dermatites, também está muito vinculado. Então, os pacientes, por exemplo, que têm o maior fator de risco para apresentar as dermatites são os pacientes que têm obesidade ou que tiveram quimioterapia e que estão com sobrepeso. Cardiovascular e pulmonar, então a gente tem a doença cardiovascular aqui também associada, então principalmente os linfomas, mama e pulmão. E os gastrointestinais, aí a gente tem a xerostomia, a mucosite e a esofagite. Então, para cabeça e pescoço, esses são os principais efeitos adversos, xerostomia e mucosite e esofagite. E para as áreas mais sistêmicas, a gente tem a enterite, que é a diarreia, e as emeses, né? Que são as náuseas e os vômitos que os pacientes têm. Já no sistema geniturinário, aí já foge um pouquinho da nossa área de atuação, né? Que é a radioterapia propriamente nessas áreas geniturinárias, a gente vai ter a cistite, a disfunção erétil e a perda da lubrificação com estenose vaginal, principalmente nas neoplasias malignas de útero e vagina. E essa terapia antineoplásica para o câncer de cavidade oral, essas modalidades terapêuticas que envolvem, como a cirurgia, a radioterapia, a químio ou terapia-alvo, que são as mais recentes, a imunoterapia, que a gente tem como um importante efeito terapêutico antineoplásico, é uma terapia bem mais moderna, pouco usado ainda em cabeça e pescoço, mas eles são usados, essas terapias-alvos, com drogas altamente potentes. Essa prescrição desses agentes antineoplásicos, eles dependem basicamente do sítio primário do tumor, do grau de diferenciação, do estadiamento, que a gente já conversou, da idade do paciente e também das condições sistêmicas gerais que o paciente tem. Então, essa prescrição do tratamento, tanto de químio, de radioterapia, principalmente, que foi o que a gente comentou aqui na aula de hoje, eles dependem basicamente desses fatores, como
o tamanho do tumor, o sítio onde ele está, a localização anatômica, como ele vai se diferenciar, o estadiamento, a idade do paciente e a condição sistêmica que o paciente tem. Então, saber e entender isso é importante, tanto para o médico que vai fazer a prescrição da terapia antineoplásica, como também do dentista, que vai fazer tanto a prevenção para essas alterações todas que a gente acabou de falar, que a gente vai falar em outras aulas, em aulas futuras, sobre o manejo que a gente pode fazer para minimizar os efeitos dessa terapia, como também durante o tratamento e pós-tratamento. Tá? Então, essas terapias, muitas vezes, elas vão dificultar, sobretudo, a qualidade de vida dos pacientes, fazendo com que eles tenham, de fato, uma qualidade de vida maior ou menor, a depender desses fatores que devem ser avaliados. Por isso que é sempre pensar que, por mais que o dentista não faça o tratamento específico, a prescrição do tratamento, ele pode estar tanto na prevenção, para minimizar esses efeitos, quanto durante o tratamento, quando os pacientes têm os efeitos, e depois, quando o paciente tem muitas vezes uma alta ou para essas sessões e quer ter uma qualidade de vida. Então, tanto antes, durante e depois, com certeza o dentista tem que participar e conhecer os efeitos que essa terapia antineoplásica pode vincular. Então depende do estadiamento, aquele que a gente já falou. Então essa classificação do estadiamento dos tumores malignos, ela sobretudo vai fazer com que a prescrição do tratamento seja vinculado. Obviamente que quanto menor for esse estadiamento, o grau desse estadiamento, melhor será o prognóstico, porque o tratamento ele vai ser melhor condicionado. Né? E quanto maior o estadiamento clínico desse indivíduo, mais difícil será a modalidade terapêutica que vai ser abordada. E a gente fazendo associações desses tratamentos, dessa terapia antineoplásica, vai ter um prejuízo muito grande para o indivíduo. Então, veja, aqueles pacientes que fazem cirurgia, rádio e quimioterapia, eles com certeza vão ter um curso de tratamento muito mais danoso, muito mais prejudicial, né, para ele, né? Então, isso tem que sempre ser lembrado. E lembrando também, ó, que a associação da radioterapia e da quimioterapia, ou com terapia-alvo, a depender do tipo, eles podem gerar alterações de toxicidade bem específica. Então, vejam que aqui, ó, nesse diagrama, nessa tabela, mostra que a mucosite é a principal alteração vinculada a efeitos adversos, seja da radioterapia, da quimioterapia ou da terapia-alvo, independente da área ou da localização que eu tenha. Obviamente que isso vai ser exacerbado pelo tipo e forma de tratamento vinculado, mas vejam que a mucosite sempre aparece como um importante fator adverso que possa existir. Tanto que é a principal alteração que nós iremos tratar e conduzir para que o paciente possa vir a ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente vai falar mais à frente que existe uma prevenção para essas mucosites, para fazer com que elas sejam vinculadas, né, ao paciente de forma mais branda e quando aparecem ser tratadas imediatamente. Então elas são as principais. Vejam que a xerostomia também aparece, ó, como a principal alteração, seja na radioterapia ou na quimioterapia, concomitante ou associada, né? E outras alterações mais específicas, como dermatites, também aparece, sendo numa intensidade menor, atrofia de mucosa e fibrose. Tá? Então, lembrando que a mucosite, dependendo do tipo de tratamento, devido à gradação do risco dos efeitos adversos, ela está vinculada de uma forma mais intensa quando comparado com as outras alterações.